aqui comigo. Vai ser uma conversa incrível. A Mariana Lopes é bombeira profissional da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Lessa de Balio. Bom dia. Viva Lessa de Balio. E também Fernando Curto, que é o Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Obrigado Olá, bom dia. por estarem connosco. Vou começar pelas senhoras. Claro. Oh Mariana, bem, que exemplo que primeiro mergulhei no teu Instagram e fiquei fascinado. Porque é uma belíssima forma de comunicar valores e coisas boas numa altura em que as redes sociais parecem vazias de tudo, não é? Sem dúvida. Vamos ao início da tua história. A abençoada viagem que tu fizeste a Pedrógão, porque te fez nascer tudo em ti. Conta-nos. Ainda eras tão jovem, não é? Sim. Ainda és, mas eras uma... Queria dizer que eras uma miúda. Uma Era, sem não é? dúvida. Então, tudo começou em 2017, eu fui para os bombeiros. Eu nunca me imaginei ser bombeira, a verdade é esta e lá está, tudo surgiu. Em 2017, com os incêndios devastadores de florestais, Pedrógão Grande, Góis, entre muitos outros, e eu vi que conseguia fazer mais. Ainda que tivesse 17 anos e não tivesse carta de condução, conseguia fazer mais. E aqui vamos então também utilizar um bocadinho as redes sociais para me proporcionar isso. Então reuni um grupo de 4 mulheres, fomos até Pedrógão e até Góis, ficámos maioritariamente no Corpo de Bombeiros Voluntários de Góis e foi aí que tudo começou. Eu costumo dizer que explicar a alguém, explicar a um bombeiro o que é ser bombeiro não é necessário. Pois. Explicar a alguém civil o que é ser bombeiro é bastante complicado. E eu consegui, enquanto civil, na altura, que não era bombeira, consegui experienciar o espírito de bombeiros, porque lá está, é mesmo muito complicado traduzi-lo em palavras. Mas o que é que mais? Estavas numa realidade duríssima, nós estivemos lá. Sim, sem chocante. dúvida, Eu sem vi coisas dúvida. que espero Sim. nunca mais ver na vida e vi homens e mulheres a trabalhar de uma forma que espero não seja mais preciso. O que é que disto tudo te tocou aí no coração? Eu não estive maioritariamente no terreno, digamos assim, no teatro de operações, estive mesmo no Corpo de Bombeiros. O contacto com os bombeiros. Não existe aquela capa de dureza, digamos assim. Havia transparência neles e o espírito de camaradagem, o espírito de união, que não é normal nós vermos enquanto civis, porque literalmente somos pessoas normais, mas a nossa vida é de certa forma entregue ao nosso camarada, ao nosso colega. E eu, enquanto civil, conseguia ver isso e achei formidável. E prometi à Miriam, uma bombeira de lá, de Góis, que quando chegasse ao Porto, me inscrever na minha corporação, ou seja, na corporação da minha área de residência, que é a Lessa de Balio, e assim foi. Comecei a recruta, inscrevi-me no final de julho, mais ou menos, quando eu lhe prometi. Depois comecei a minha recruta dos bombeiros em setembro, que se prolongou até janeiro de 2019, e depois, pouco tempo depois, mais ou menos 2, 3 meses, comecei lá a trabalhar na corporação, onde eu estou hoje com muito orgulho. Abençoada hora. Obrigada. Mas para além disso, Mariana, tens-te envolvido, ainda enquanto bombeira, em várias iniciativas. És, por exemplo, a única bombeira portuguesa cor-de-rosa. Queres explicar Exatamente. que movimento é este, um movimento Sim. internacional ao qual aderiste? Sim, sem dúvida. Então, eu sou uma Pink Firefighter, traduzido para português, É esse uma o bombeira, movimento, não é? exatamente, uma bombeira cor-de-rosa. É uma associação internacional que reúne bombeiros de diferentes lugares, por exemplo, de França, do Reino Unido, do Canadá. De facto, somos muitos. Em Portugal sou apenas a única, mas quero mudar isso. alargar o leque, não é? Exatamente, quero mudar isso, quero alargar, quero formar uma equipa de Pink Firefighters, de bombeiros cor-de-rosa. E porquê bombeiros cor-de-rosa? A nossa farda, o nosso fato, é literalmente todo cor-de-rosa, até o capacete, ou seja, é algo muito incomum. E a ideia e o objetivo dessa associação é a prevenção e a sensibilização para o cancro. E nós fazemos isto através de... Acredito que as pessoas lá em casa não saibam, mas existem competições de bombeiros, competições físicas que testam os nossos limites físicos, e nós utilizamos esse fato e vamos lá, e não é normal, no meio de tantos bombeiros, que por norma é sempre azul marinho, não é normal ver um bombeiro cor-de-rosa. Claro. E é através desta invulgaridade da cor que nós falamos com os outros bombeiros, com familiares, com quem esteja lá, para sensibilizar
para o cancro, essencialmente o cancro da mama, por isso é que também é cor-de-rosa. E depois, quando as pessoas começam-se a perceber de toda a história e de porque o fato de ser cor-de-rosa faz todo o sentido. Bem, agora cruzamos conversa com o Fernando Curto. Entretanto, vamos ver uma imagem tua de cor-de-rosa vestida. Aliás, é o teu Instagram, portanto, onde tens muitas imagens do teu exercício. E vamos cruzando a conversa então com o Fernando Curto. A Mariana é um belíssimo exemplo e motivação para a grande celebração que acontecerá em Tomar de todos os bombeiros, dia 11, segunda-feira. O que é que vai acontecer e que sentido é que deixa nos bombeiros? Bem, antes de mais, obrigado pela vinda ao programa. Efetivamente, a Mariana é o símbolo, efetivamente, daquilo que representa os bombeiros, na pessoa dela. O Dia Nacional do Bombeiro Profissional é, digamos, uma comemoração que sai de Portugal. Portanto, nós escolhemos o dia 11 porque coincide precisamente com o World Trade Center onde morreram as Torres Gêmeas em Nova Iorque, e serve também para lembrar, uma vez mais, os bombeiros profissionais portugueses e também os bombeiros de todo o mundo. Não só aqueles que já nos deixaram, mas também aqueles que estão no ativo e que, enfim, todos os dias respondem os bombeiros portugueses para aquilo que são as responsabilidades das populações, aquilo que tem a ver com a situação mais ínfima até ao grande incêndio. E no dia 11 iremos estar cerca de 300 bombeiros, todos à folga, deixe-me dizer, numa formatura no sentido de homenagear e relembrar, uma vez mais, os bombeiros profissionais, especialmente, mas também os bombeiros portugueses, porque efetivamente sentimos que somos, aliás, o relato da Mariana é mais do que evidente, sentimos que somos parte integrante da nossa sociedade e somos importantes na vida das pessoas. E, portanto, nós queremos sê-lo, não por nada, mas pelo que fazemos. Não somos heróis, não somos super-heróis. Somos pessoas que optamos por ser bombeiros. Eu sou bombeiro há 30 anos, tenho uma carreira no Regimento de São Tomás de Lisboa e, como tal, portanto, represento aqui, se me permite, e falo por todos os bombeiros portugueses, sejam desde o Lessa Lobalio até Lisboa, seja de onde for. Portanto, estamos sempre disponíveis, queremos estar disponíveis, lutamos para isso e as pessoas podem, sem demagogia, podem acreditar em nós, podem confiar em todos os bombeiros, porque nós estamos cá para salvar. Bem haja por isso. Mariana, esta causa cor-de-rosa e a luta contra o cancro e especificamente cancro da mama, isto também é uma luta que te diz muito, porque tu viveste muito de perto este drama. É verdade. Então, eu tinha uma vida, digamos assim, perfeita, no sentido de era muito nova, e ainda sou, não é? Era muito novinha, mas já tinha o meu emprego de sonhos, que lá está, continuo a ter, continuo a ser bombeira profissional. Tinha uma vida muito pacífica, a minha família comigo. Estável, não é? Estável, sem dúvida. Até que estava a trabalhar e recebo um telefonema da minha mãe a dizer que ela tinha cancro. Ora bem, caiu-me tudo, não é? Digamos assim. Porque a minha mãe, para mim, não era só uma mãe, digamos. Era o meu pilar. E a palavra cancro assusta muito. Ou seja, na sociedade em que nós vivemos, nós associamos a palavra cancro à morte. E nem sempre é assim, na verdade. Éramos quase como uma sentença. Sim. No caso da minha mãe, talvez tenha sido. Porque quando nós descobrimos o cancro, que foi de uma forma acidental, foi um cancro raro, foi um tumor na vesícula que não é muito comum e, aliás, de não ser comum, não existe também quimioterapia nem tratamentos vocacionados para tal. Acabou por ser, de certa forma, e isto é a minha opinião pessoal, uma sentença de morte num gabinete de um hospital. Eu acompanhei a minha mãe, lá está, sempre em tudo. Nós éramos inseparáveis e a minha mãe faleceu. E desculpa fazer-te passar por isto outra vez, Mariana. Então. Mas isso certamente foi através daí. Uma pessoa diferente. Sem dúvida. Não é? Eu já tinha mais. Os bombeiros dão-nos muita maturidade. Isso. Muita. Se tu já tinhas a maturidade que tinhas, como acabaste de nos contar, quando decidiste seguir esta carreira de bombeira. Sim. E já tinhas essa maturidade, imagino que isto tenha aumentado. Fez-te crescer mais depressa ainda. Fez-me ver a vida de uma forma diferente e fez-me dar, sobretudo, valor ao tempo, que é muito Ficaste precioso. amargurada? Na altura, sim. Eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. Claro.
Mas a minha mãe transmitiu-me valores maravilhosos. E a minha mãe tinha uma força, eu costumava dizer que ela era uma força da natureza. Agarras-te a isso? Sem dúvida, sem dúvida. E então, depois da minha mãe falecer, e como eu soube que a minha mãe tinha cancro, e na altura já era um cancro sem cura, portanto, à partida iria morrer por causa disso, fui a um psicólogo, a doutora Sofia, um beijinho para ela, que me ajudou muito e fiz algo como se fosse um luto antecipado. Ou seja, quando a minha mãe morreu, de certa forma, já estava preparada. Depois disso, eu costumo dizer que tinha duas soluções. Eu chorava e ficava numa cama e pedia aquilo que eu não posso ter, que é a minha mãe de volta. Ou então, fazia o meu luto, arregaçava as mangas, tal como a minha mãe fazia, e fez e eu vi-la fazer, e via, ok, como é que eu te vou homenagear a grande mulher que tu eras, a grande mãe que tu foste. E foi aí que eu fui para os Pink Firefighters, tive essa oportunidade e também depois, graças também à associação, tive o contacto da Liga Portuguesa contra o Cancro do Núcleo do Norte para ser embaixadora do movimento Outubro Rosa, também ligado ao cancro da mama, e tudo surgiu por aí. Faço isto porque, de certa forma, não quero que as pessoas passem por aquilo que eu passei, que é perder uma mãe por causa do cancro. Por isso a prevenção, sem dúvida alguma, é a melhor aposta que nós devemos ter. Sem dúvida alguma, Mariana. Uma grande mensagem. Este também é o papel dos bombeiros. Sim, sem dúvida. Aliás, é um testemunho aqui na primeira Fernando, a pessoa. Mariana deve deixá-lo muito orgulhoso enquanto o futuro. Não, aliás, bombeiros, não me deixa a não mim, é? deixa a todos. A todos, não é? Deixa a todos. E de facto é este o nosso registro. E de facto nós também temos vida. Aliás, o testemunho aqui da Mariana é esse. Nós muitas vezes chegamos ao quartel, temos as nossas angústias, temos os nossos problemas familiares. Tudo para as costas e arregaçamos as mangas. É esse o nosso... Cuidar dos problemas dos outros. Sim, sem dúvida. Aliás, as pessoas que estão lá fora têm que esperar de nós o melhor. Esperam sempre de nós o melhor e nós damos sempre o melhor. E é, portanto, estes registros e é com estas comemorações que são simples. O Dia Nacional do Bombeiro Profissional é um dia normalíssimo, onde nós estaremos todos, onde iremos agradecer a alguns bombeiros, onde nos lembraremos a nós próprios, mas de facto é sem dúvida, é com estes testemunhos que nós vivemos, com os testemunhos da Mariana e outros que nós encontramos. O da Mariana é este, mas podemos falar em testemunhos mais banais, do dia-a-dia, enfim, de apanhar uma lagartixa ou uma osga num quarto da cidade de Lisboa. Claro. Coisas, portanto, que os bombeiros vivem e de facto é essa a nossa vivência. Eu não queria deixar de terminar, de acabar sem dizer duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, queria agradecer a vocês os dois, porque eu já é a segunda, terceira, quarta vez que venho aqui. Agradecer a toda a equipa que está ali por trás. Desde que nós chegamos, somos bem recebidos e eu acho que os bombeiros portugueses têm a obrigação de vos agradecer. Queria, portanto, agradecer-vos. Ora é essa, obrigada a nós. Nós Obrigado. é que temos que vos agradecer eternamente. Obrigada, Mariana, Obrigado. pelo Bom dia, testemunho. 11. Muito obrigado.